chegou a vez de avaliar um filme que já vi no catálogo de streaming diversas vezes, mas que de certa forma eu sempre ignorava. Porém, como eu recebi essa sugestão de vocês aqui nos comentários, então me vi obrigado a falar sobre o filme Quando um Estranho Chama, lançado no ano de 2006. Jill Johnson é uma jovem que está trabalhando como babá em uma remota casa localizada no topo de uma colina. Com as crianças dormindo, ela tranca a porta e liga o alarme geral. É quando tem início uma série de telefonemas em que uma pessoa estranha repetidamente insiste que ela dê uma olhada nas crianças. Assustada, Jill consegue rastrear as ligações e descobre que elas são feitas dentro da própria casa. Quando eu assisti ao trailer do filme Quando um Estranho Chama, lançado no ano de 2006, me lembrei muito do primeiro filme da franquia Pânico, sim, aquele lá do Ghostface, por trazer alguns elementos que são, de certa forma, característicos desse filme que se tornou um verdadeiro clássico do terror. E, ainda me referindo ao trailer, consegui perceber que se tratava de um filme de suspense que, aparentemente, parecia ser muito bom. E é claro que eu fiquei super empolgado para assistir pela primeira vez. E parece ser meio aleatório o que eu irei falar, mas fará muito sentido depois. Tem muito tempo que eu não assisto o primeiro filme da franquia Pânico, que se iniciou lá no ano de 1996. E é fácil afirmar que essa franquia se tornou uma forte referência para outros filmes de terror, por trazer uma combinação de elementos que foi muito assertiva para o gênero. Tão assertiva que inspirou a criação de outros filmes. Aqui no longa Quando um Estranho Chama, eu consegui identificar uma certa inspiração nos primeiros filmes da franquia Pânico, justamente por trazer muitas características e elementos dessa franquia. E os melhores elementos vão para o suspense, mistério e aquelas famosas perguntas que eu me fiz enquanto assistia ao longa. Quem é que está perseguindo a protagonista? Qual a motivação por trás disso? Como que o perseguidor consegue acompanhar e observar a Jill? E mais do que isso, como que ele está dentro da casa? Essas perguntas foram se tornando cada vez mais constantes à medida que o filme se desenvolvia e o suspense aumentava. Inclusive, esse suspense foi muito bem desenvolvido aqui nesse longa, que quase que se parece com um monólogo, pois em grande parte do tempo a atriz que interpreta a protagonista, Jill, aparece sozinha. Existe muita coisa boa e legal nesse longa, porém ele não é perfeito. Senti que o final deixou muito a desejar. Foi tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito resolutivo. A construção do suspense, como a história estava se desenrolando, foi muito boa, mas no final eu senti que ficou faltando algo mais violento e dramático, como por exemplo um incêndio enquanto a protagonista ainda é perseguida pelo vilão. Vilão esse que eu achei bem genérico e mal desenvolvido, porque poderia ser algum outro personagem conhecido, com alguma motivação marcante ou com alguma obsessão pela protagonista. Sinceramente, escorregou demais. Só não escorregou na parte técnica, que foi muito boa. Logo no começo do filme, conhecemos a casa onde boa parte da história acontece. Uma residência de luxo e de alto padrão que fica isolada próximo a uma floresta. E o mais legal é que nós somos apresentados ao lugar junto com a protagonista. Esse é um tipo de recurso muito inteligente e muito legal, pois essa apresentação de ambiente acontece de uma forma natural. Nós conhecemos tudo junto com a protagonista. Já a atriz Camila Belli, que interpretou a Jill, tem um desempenho até que ok. E o principal fato de eu considerar o desempenho dela ok é que em grande parte do tempo vemos a personagem com a mesma expressão facial. Eu sinto que faltou um pouco mais de entrega da atriz. Parecia que ela não estava muito à vontade.
Com fortes inspirações em outros clássicos do terror, como eu já havia mencionado, a franquia Pânico, Quando um Estranho Chama, lançado no ano de 2006, é um filme bom, mas que poderia ser muito melhor e muito maior, pois a sua duração, de um pouco mais de 1 hora e 20 minutos, faz com que muita coisa que tinha um potencial de ser mais explorado ou desenvolvido simplesmente ficasse de lado. É um filme que conseguiu se construir, que conseguiu se desenvolver, se manter, mas que teve uma finalização que ficou muito abaixo daquilo que eu esperava. Afinal de contas, desde o início nós vemos uma boa construção de suspense e mistério que simplesmente se descartou quando descobrimos que, cuidado com spoiler, spoiler, o vilão era nada mais nada menos que um homem aleatório que fazia vítimas aleatórias. Um outro ponto que deixou a desejar foi referente ao embate final entre protagonista e antagonista, que, como já havia mencionado, ficou bom, mas faltou algo mais dramático, mais tenso, mais dinâmico, como os dois personagens tentando fugir da casa em chamas, por exemplo. Por fim, é um filme bom, mas que poderia ser melhor se não tivesse se contido tanto. Eu sei que quiseram criar um filme de suspense focado só nisso, pois nós temos um desenvolvimento legal desse suspense do início ao fim, mas quando chegou no final, eu fiquei com a sensação de que faltou algo a mais para esse filme ser melhor. Como eu já mencionei algumas vezes nesse vídeo, existem fortes inspirações da franquia Pânico nesse filme. E aqui, na sua opinião, quais são os melhores filmes lançados depois dos anos 2000 que se inspiraram nos clássicos lançados antes dos anos 2000? Use o espaço dos comentários para expressar a sua opinião. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!